Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração do fim da noite. Liturgia das horas do Apocalipse, nós agora estamos nas completas. Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse, o dia todo rezando com você ao vivo, hein? 4 vezes por dia rezando com você. E além disso, os outros momentos de oração que nós temos de terços, adoção espiritual, enfim, é o dia todo em oração. É uma vida assim, quase monástica, né? Todo mundo aí está no mundo, está aí fazendo seus trabalhos, tudo, mas sempre que possível estar rezando junto com a gente é muito bom, para que a gente possa então percorrer essa estrada difícil do Senhor, porém possível, na base da oração, de seguirmos as Sagradas Escrituras, da fidelidade a Deus, nós vamos conseguir sim, com certeza. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Só um instantinho. Alguma coisa lá está com minha energia lá fora. Acho que está mudando o horário, né? Está mudando, vindo lá para cá, está começando a esfriar, aí atacou a alergia, alguma coisa do ar atacou a alergia. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa paróquia. Se você está aí com o livrinho, é página 41 e o livrão, página 274, tá bom? Lembrando aí, nós estamos reservando já o livro número 5, que é de abril. O número 4 já está indo para vocês. Graças a Deus é colocado no correio a grande maioria. E o número 5, então, está já sendo reservado. E assim nós vamos, gente. Nós vamos até o livro 12, né? Porque a Semana Santa é um livro assim extra. Um livro especial e extra, né? Faz parte da coleção, mas é um livro extra sem numeração. É um livro especial da Semana Santa. Os outros nós vamos agora seguir assim, 5, 6, né? E por mês também. Então o 5 é de abril, depois o 6 vai ser de maio e por aí vai, né? E terminamos, né? Justamente lá no final do ano, provavelmente o 12 deve ser pela lógica de novembro, né? Porque dezembro é o primeiro mês, praticamente aí, de novembro para dezembro, o início do nosso ano, o Ano Novo Católico, que é o que realmente interessa para todos nós, tá bom? Iniciemos nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha, sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente, e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas.
Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai e ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos então para as leituras do horário das completas. Antífona. Eles se esqueceram das suas obras. Salmo 105, versículos 6 a 13. Nós pecamos com os nossos pais, obramos injustamente, cometemos a iniquidade. Nossos pais não compreenderam as maravilhas que tu fizeste no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Eles te irritaram estando a entrar no mar vermelho. Entretanto, o Senhor o salvou por amor do seu nome, a fim de fazer conhecido o seu poder. Ele ameaçou o mar vermelho e este se secou, e ele os conduziu pelo meio dos abismos, como por um lugar árido e deserto. E ele os salvou das mãos dos que os odiavam e da mão do seu inimigo. E a água cobriu aos que o perseguiam sem que ficasse nenhum. Então deram eles crédito às suas palavras e fizeram soar seus louvores. Mas isso não durou muito tempo. Eles se esqueceram das suas obras e não esperaram com paciência que ele cumprisse seus desígnios acerca deles. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eles se esqueceram das suas obras. Meus irmãos e minhas irmãs, não irritemos o nosso Deus. Não nos esqueçamos das obras que o Senhor já fez na nossa vida e que vai continuar fazendo segundo as suas promessas, que estão nas Escrituras, estão nas revelações aprovadas pela Santa Igreja. Não nos esqueçamos do Senhor e de tudo que Ele já fez, que Ele já realizou, que Ele nos chamou para ser igreja doméstica. Quando você abriu os olhos, quando tudo parecia perdido, quando você finalmente entendeu tudo o que estava acontecendo justamente aí na igreja falsa, quando o Senhor mostrou para você, parecia o fim, e agora para onde eu vou? E agora como vou continuar sendo católico? Aquela porta estava fechada aí na frente, tendo aí não só agora, não uma cruz, mas na verdade uma imagem da Mãe Terra, uma imagem do demônio, então nos impedindo de continuar frequentando a igreja que nós estávamos acostumados a ir, que nós tanto adorávamos, gostávamos, que nós tanto nos sentíamos bem lá. E aí então o Senhor nos abriu outra porta, Ele nos trouxe para a igreja doméstica e mais, nos trouxe para ser paróquia, uma paróquia de leigos, a paróquia Sagrada Face de Tours, para estarmos rezando juntos. E olha, começamos aí com a comunhão espiritual, a confissão espiritual, terço da Sagrada Face. Quem é mais antigo de casa lembra. E olha só hoje quantas vezes nós rezamos todos os dias, que maravilha, glória a Deus que nos deu tão grande graça. Então não nos esquecemos nunca, não nos esqueçamos das graças que o Senhor está nos dando. Meus irmãos e minhas irmãs, se algum de nós ainda está esperando que vá aparecer aí alguém do clero arrependido e que simplesmente essa pessoa vai fazer voltar o tempo e vai voltar no que era antes, não nos enganemos. De forma nenhuma nos enganemos, porque são outros tempos, são tempos de um clero
caiu na apostasia, são tempos de um clero apóstata, cismático, herético, excomungado, você sabe disso. E também é um tempo em que muitos do clero não são clero, na verdade são fake clero, porque as suas ordenações não valem nada vezes nada. Então, meus irmãos, é um tempo muito diferente, é um tempo de uma prova muito grande, em que Jesus é o sumo sacerdote da igreja, ele é o dono da igreja, dono também da paróquia Sagrada Face de Tours. Nele nós temos que confiar e nele nós podemos contar. Com ele nós podemos contar com a sua misericórdia e inestimável ajuda. Então é assim que funciona. É desse jeito que nós vamos continuar sendo igreja doméstica, como era no começo. Essa estrutura que nós conhecemos, fomos bem-aventurados porque conhecemos aí o final, a boa parte da igreja, o final da igreja da parte boa. Alguns não tiveram tanta sorte, já estavam aí com padres aí da teologia da libertação e tal, mas outros de nós ainda tiveram aí essa graça de conhecer a igreja ainda, quem é mais velho aí, como ela realmente era. Agora ficou assim, só o esqueleto, ficou uma caricatura de um lado, em algumas igrejas é uma caricatura do que já foi, e outras igrejas é totalmente deformado mesmo, sem contar aquelas que parecem, mas não é, né? Aquela propaganda do Denorex, lembra? Parece, mas não é. Parece que é a igreja verdadeira, mas é também igreja bergoliana, só que em latim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos felizes com a imensa graça que o Senhor nos deu. Será que muitos de nós nunca pensaram como seria bom ter em casa, né, justamente o Santíssimo, ainda que fosse num ostensório pequeno, não precisasse ser aquele grande, mas não seria bom ter aí um ostensório em casa, né, que a gente pudesse adorar o Santíssimo todos os dias, e não nos era permitido ter. A Santa Igreja não permite que você tenha aí uma hóstia consagrada na sua casa, nem que seja para adoração. Isso requer assim de muita, mas muita mesmo, assim, autorização e tal, e via de regra não é dado. Para pessoas comuns, para leigos e tal, não é dado. E aí, às vezes, será que você já não pensou, puxa, como seria bom, em respeito à igreja, eu não vou dizer nada, não vou reclamar da vida, mas poder não pode, né? Então a gente queria, mas poder não pode. E aí, então, agora nós temos a Sagrada Face do Senhor nas nossas casas, que ficou no lugar do sacrário, assim como Nossa Senhora tinha dito lá para a Beata Madre Maria Pierina no século XX, na primeira metade do século XX. Quantas graças, quanta coisa boa o Senhor tem nos dado, um chamado que nós não merecíamos, se fosse por nós, pela nossa miséria, nem merecíamos nada disso, muito menos merecíamos a igreja ir para as nossas casas, nada disso nós merecíamos, nosso nome no livro de salvação, no livro do Cordeiro, que aí São João Evangelista viu, nós não merecíamos nada disso. E, no entanto, o Senhor nos deu tudo isso. Então não vamos nos esquecer das graças que o Senhor já nos deu. E também não vamos nos esquecer das promessas que Ele fez a todos nós que estamos nesse final dos tempos, e que Ele cuidará de nós. Ele cuidará de nós, nos corrigirá, nos colocará à prova. Sim, é verdade, mas também estará mais perto de nós, porque nós somos fiéis e tementes a Deus. Não vamos, então, ser como o povo hebreu na época do Moisés, um povo, então, assim, que realmente era mal agradecido ao Senhor, vendo tudo que eles viram e esqueceram, ainda deram crédito para um bezerro de ouro, uma coisa assim bem absurda. Não, tudo isso vai despertar mais e mais a ira do Senhor, que já está tão terrivelmente acirrada e vai cair sobre a terra, e dentro em breve isso vai acontecer. Por isso, nós então, pelo menos nós, não vamos aviltar o Senhor. Ao contrário, vamos adorá-lo, vamos fazer reparação ao Senhor, vamos rezar, vamos amá-lo, vamos obedecê-lo. E assim sendo, construímos, então, percorremos essa estrada que o Senhor nos deixou para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 20 a 22. Só ver o que é isso aqui. Muito bem. De maneira que quando vos congregais em um corpo, não é para comer a ceia do Senhor, porque se antecipa cada um a comer a sua ceia particular. E uns têm, na verdade, fome, e outros estão muito fartos.
Porventura não tendes vós as vossas casas para lá comerdes e beberdes? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aqueles que não têm? Que vos direi? Vos louvarei? Nisto não vos louvo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, está aí São Paulo chamando a atenção, corrigindo a comunidade dos coríntios, uma das comunidades que ele mesmo fundou, aí de católicos, de cristãos, como eram chamados na época, seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque as pessoas se reuniam, levavam comida, cada um levava um tanto e tudo mais, né? E se reuniam para uma grande ceia. Era diferente do que nós estamos acostumados na atualidade, né? As pessoas jantavam mesmo, né? Depois então tinha a partilha do pão e do vinho, né? Como Jesus fez na última ceia, que primeiro eles comeram, depois então é que houve aí a instituição da Eucaristia. Meus irmãos e minhas irmãs, essas pessoas iam lá mesmo para comer. Uns já nem comiam porque já tinham comido aos montes, e ceia do Senhor que é bom, nada. Esqueceram-se do principal, que era a ceia do Senhor. Nós temos uma graça muito grande nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. O Senhor disse que ficaria conosco até o final dos tempos, até o último dia, e Ele está. E você poderia dizer assim, mas poxa, nós não temos mais a Eucaristia. Quem tem, né? Quem tem a Eucaristia hoje, depois que o Papa Bento XVI veio a óbito, faleceu aí dia 31 de dezembro, o Senhor o chamou, o levou desta terra para o céu, onde ele agora é São Bento XVI, mártir do nosso tempo, mas continua sendo o nosso Papa, e nós só veremos o próximo depois dos 3 dias de escuridão, aí o Petrus Romanus, mas agora nesse momento na terra não temos Papa nenhum. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós entendemos o seguinte, todo o nosso estudo, tudo que a Santa Igreja ensina, toda a sã doutrina nos mostra que a partir do momento que o Papa Bento XVI foi tirado do poder, lá também a sede ficou impedida a partir daí. Então subiu o outro e nós já então não temos mais Eucaristia numa igreja invadida. Mas isso parece que não era suficiente. Parece que assim, aviltar as pessoas dessa forma não era suficiente, até porque nós tínhamos aí os mitos da internet passando a mão na cabeça das pessoas e assim, tirando o espanto que foi, as pessoas ficaram assim, o que está acontecendo, como assim o Papa está renunciando, e a pessoa, ou várias pessoas, resolveram tirar os olhos do católico do espanto, daqueles que estavam espantados, assim, abismados com a situação, e levar para outro canto. Isso é normal, já aconteceu antes, imagina, etc, né? E aí, então, depois nós sabemos como é que foi a história, tudo que se desenrolou a partir disso com heresias, com tentativa de destruição da igreja de dentro, da doutrina e tudo mais. Mas o ápice de tudo isso chega mesmo no dia 4 e no dia 6 de outubro, melhor, 4 e 7 de outubro de 2019, com a consagração do Vaticano à Mãe Terra, a Pachamama, a deusa Gaia. Aí é o ápice da questão, onde a igreja é consagrada a deuses pagãos, portanto a demônios, uma vez que a nossa fé nos ensina que os deuses dos pagãos são demônios. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, a partir disso, então, nós temos a comunhão espiritual. Depois tivemos ainda 2 anos de pandemia, todo mundo aí longe da igreja, as igrejas com portas fechadas pela primeira vez na história da humanidade, porque toda vez que tinha epidemia ou pandemia, pragas, pestes, a igreja estava aberta, rezando, todo mundo lá rezando, todo mundo fazendo aí novenas, terços, adoração ao Santíssimo, procissões e missas, pedindo clemência, pedindo misericórdia ao Senhor, e assim se venceram muitas e muitas pragas, sem nenhuma coisa química, mas tudo na fé, porque Deus é mais e Deus pode tudo. E aí dessa vez foi diferente, dessa vez as portas se fecharam nos narizes dos católicos e ficou muito claro que é assim, realmente cada um para si, cada um pensa em si e pronto, o clero foi pensar nele próprio e nós ficamos sem nada, porque um padre verdadeiro ele pode celebrar a missa todo dia em particular, mas como é que os leigos fariam sem a comunhão? Para nós da Paróquia Sagrada Face de Tours, quem está aqui há mais tempo, desde 2019,
não houve mudança nenhuma, porque nós já fazíamos a comunhão espiritual e a confissão espiritual em casa. Portanto, tudo bem. Inclusive, quando nós vimos e lemos, alguns de nós devem ter lido, aí Jorge Mário Bergoglio não só aprovando, como incentivando, divulgando a comunhão espiritual e a confissão espiritual para nós, falando, não, tudo bem, mais do mesmo. Ele só está falando que a gente já faz e sabe que é permitido por todo estudo que nós já fizemos, por tudo que o Senhor já nos abriu os olhos e a inteligência para entendermos o que estava acontecendo. Mas aí daqueles que não sabiam de nada disso, estavam com o queixo lá embaixo. E ainda hoje tem muita gente que continua com a mesma pedra reciclada na mão, né? Joga pedrada, acho que amarra assim um elástico, né? Joga pedra e puxa de volta para jogar mais uma vez, né? Ei, como é que vocês vão fazer sem Eucaristia? Ei, como é que você fez 2 anos sem Eucaristia? Então dá vontade de responder assim, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor se faz presente na comunhão espiritual conosco até o fim dos tempos, porém é um sacramento importantíssimo. São Leonardo de Porto Maurício nos diz que esse sacramento tem o mesmo valor, inclusive espiritual, da Eucaristia, e por isso mesmo nós não podemos de forma, mas de maneira alguma desprezá-lo. Então, precisamos nos preparar para receber a comunhão espiritual da mesma forma que deveríamos nos preparar para receber a Eucaristia ali, no caso, a hóstia consagrada. Da mesma forma, com o mesmo respeito, com o mesmo carinho. Já tivemos aqui, inclusive, notícia de milagres, né? Justamente na hora da comunhão espiritual. Gente, por exemplo, uma irmã que ela sentiu o gosto da hóstia na boca quando ela estava fazendo a comunhão. Isso é um sinal para todos nós que o Senhor está nos dando mesmo a comunhão na comunhão espiritual e que Ele aceita a comunhão espiritual, como, aliás, Ele já mostrou para uma santa certa vez que ficou na dúvida com relação a isso. Então, o Senhor se deixou justamente agora na comunhão espiritual e Ele nos dá a Ele próprio a comunhão espiritual e nós podemos recorrer a ela até o final desses tempos que nós estamos vivendo. E, inclusive, se você tiver vontade de comungar, às vezes, puxa vida, hoje não tem celebração litúrgica, mas eu estava com vontade de comungar, receber do Senhor. Então aí você pega lá o seu manual da igreja doméstica, abre na parte de comunhão espiritual, vai fazer ali o seu exame de consciência e vai fazer a comunhão. Na frente da igreja doméstica, na frente do altar da igreja doméstica, na frente da Sagrada Face. Então, com muito respeito, com muita devoção, com muito amor a nosso Senhor Jesus Cristo, que não nos deixou sozinhos, sabendo que somos leigos e que não podemos consagrar o pão e o vinho, assim ensina a Santa Igreja, ainda assim o Senhor não nos deixou sozinhos, está presente justamente na comunhão eucarística que Ele próprio nos dá. Então, continuemos esse caminho com a assistência maravilhosa do Senhor do nosso lado, sempre nos guiando. O que nós temos que fazer é como Dom Bosco ensinava, ele dizia, o meu segredo é olhar sempre para frente, na direção do Senhor. Então, não olhe para os lados, não olhe para baixo, não olhe para trás. Olhe só para frente na direção do Senhor. Fixe os olhos no Senhor e continue em frente na estrada da salvação, na estrada da conversão e também na estrada da sua missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos então o Pai Nosso e um Salve Rainha. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração e renovação diária. Eu, infiel pecador,
Renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Nossa Senhora. Obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo, rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar, para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda a paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos então a oração da noite. E agora amanhã, 6 horas da manhã, eu espero vocês para a gente rezar junto às 6 da manhã. Então, a oração da manhã, liturgia das horas do Apocalipse, a gente começa sempre com a laudes, ouvindo a palavra do Senhor, abastecendo o seu coração para o dia todo e rezando, pedindo as graças que você precisa para o dia todo. Nós temos um livro na loja Sagrada Face, que é da comunhão espiritual. Como fazer comunhão espiritual, confissão espiritual, a perfeita, contrição perfeita, e também nós temos um exame de consciência lá, muito completo, assim, 90 e tantos % dos pecados estão lá para fazer uma confissão geral e até para confissão sua normal mesmo. Estão na nossa loja lá, www.lojasagradaface.com.br. Então, importante para você poder aí se orientar na sua igreja doméstica. Esse também é um livro assim vital para você ter aí com você, para você poder aí seguir os sacramentos aí de uma forma mais esmiuçada, né? Porque no manual da igreja doméstica está resumido, é mais assim os sacramentos mesmo. Agora ali está ensinando como você consegue esses sacramentos na sua casa, com explicação inclusive aí com santos explicando, santas, uma maravilha mesmo, vale muito a pena. É facinho de ler, mas é um livro assim importantíssimo para você, tá bom? Então, muito obrigado por estarem conosco. Uma boa e santa noite a todos vocês. Bom repouso. Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós.
Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.